As árvores na Bíblia. Parte 38. No vídeo anterior, exploramos o significado e o simbolismo da tamargueira. Uma árvore resistente a ambientes áridos e de difícil sobrevivência, ela aparece em diversas passagens bíblicas, sendo usada como metáfora para a confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Aprendemos sobre suas características botânicas, sua resistência e como ela nos ensina lições espirituais valiosas, especialmente sobre como o justo floresce mesmo em terrenos desafiadores. Agora, mergulhamos no simbolismo e nas lições espirituais da árvore terebinto. Vamos ao conteúdo. Tradução das palavras hebraicas Elá e Bontim. Nome científico: Pistácia, Botnim, e Pistácia terebintis, Elá. A palavra Elá aparece 15 vezes no Antigo Testamento, sendo 3 referências a lugares geográficos. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. 1 Samuel 17 verso 2. Saul, e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. 1 Samuel 17 verso 19. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, Damá. 1 Samuel 21 verso 9. Algumas versões traduziram para carvalho. Características: pode chegar a 10 metros de altura, suas folhas têm de 10 a 20 centímetros. O terebinto exala cheiro de resina e produz pequenos frutos de cor avermelhada. O terebinto é da mesma família do carvalho, mas possui alguns pontos diferentes. Assim como o carvalho, o terebinto é muito resistente ao inverno. Suas folhas não caem com o frio e só na primavera é que ele muda a folhagem. Porém, um terebinto não cresce tanto quanto o carvalho. Seu tamanho médio é de 10 metros aproximadamente. O terebinto, porém, possui 2 características que o carvalho não possui. O perfume do terebinto pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância, porém, para que isso aconteça ele deve perder parte da sua casca. Quanto maior e mais profunda sua ferida, maior será o perfume exalado pelo terebinto. Ao perder sua casca ele libera uma seiva que também é medicinal. Serve como antisséptico anti-inflamatório e ajuda em doenças como a cite, que é uma acumulação de fluidos na cavidade do peritônio. É comum devido à cirrose e doenças graves do fígado. É interessante que quanto mais o terebinto é ferido, mais ele exala perfume e ajuda a curar. E nós? Muitos dos cristãos das igrejas hoje deveriam aprender com o carvalho e o terebinto. Porém, o que mais se encontra são pessoas com raízes superficiais, sem resistência às situações da vida em que quanto mais Deus os prova, mais causam mal aos outros. Alguns podem dizer que os problemas da vida ou as provações são como castigos de Deus. Claro que essas coisas nos aproximam dele e deve ser assim mesmo. Mas eu prefiro entender as coisas ruins que nos acontecem servem para nos moldar, ajustar e nos incentivar a sermos diferentes, com atitudes que seguem na contramão da sociedade. Claro que não é simples. Algumas tempestades duram anos. Porém, o desejo de Deus é sermos assim, como o carvalho, com raízes profundas e resistência. E como o terebinto, que quanto mais sofre, mais perfuma e cura. Algumas passagens bíblicas em que o terebinto é mencionado. Todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo do terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. 1 Crônicas 10 verso 12. Porque vos envergonhareis por causa dos terebintos de que vos agradastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Isaías 1 verso 29. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte,
tornará a ser consumida, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Isaías 6 verso 13. Que vos inflamais junto aos terebintos, debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos. Isaías 57 verso 5. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, e do terebinto, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Oséias 4 verso 13. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.